Olá, muito obrigado você que está mais uma vez assistindo, acompanhando a nossa edição de hoje do Jornal OCN. Para você o nosso grande abraço. Hoje uma quarta-feira com, mais uma vez, uma carona de segunda, mas é quarta, viu gente? É meio de semana já, quase final de semana, mas com jeito de começo de com começo de semana, né? É uma bagunça doida, até a gente se embaralha aqui. Pois é, quarta-feira, hoje é dia 3 de novembro de 2021 e para você o nosso grande abraço. Agradeço você que está acompanhando a gente pelos nossos perfis no Facebook ou pela nossa página lá do Facebook, né? A página O Cubo Notícias lá no Facebook. Curta ou siga nossa página para ter acesso às principais informações. Está sempre atualizado ou atualizada. Temos também nosso perfil no Instagram, canal do YouTube com as edições do Jornal ACN e demais conteúdos em vídeo. Temos também o Twitter do Cubo Notícias e o principal, nosso site do Cubo Notícias, né? Esteja sempre acessando, né? Pode estar se inscrevendo no nosso site para você saber tudo o que acontece, principalmente aqui em Porangaba e região. Nosso Jornal ACN de hoje traz muitas notícias de Porangaba e região. E nós vamos destacar aqui o que teremos hoje na edição do Jornal ACN. Nós vamos começar com uma boa notícia, um final feliz. Cachorro enterrado vivo, cachorro que foi enterrado vivo, você deve se lembrar do caso, já a gente recorda. E ele ficou vários dias internado em Botucatu. Felizmente ele foi adotado e já está na casa de uma nova família. Você vai ficar sabendo também aqui com a gente, né? Nem tudo são boas notícias, né? Temos crime de finados. Olha só, gente, a Guarda Municipal de Boituva recuperou crucifixos que foram furtados no cemitério de Boituva. Pessoal roubando crucifixo e demais pertences de bronze, né? Para vender em ferros velhos. Nós vamos também destacar aqui essa notícia triste que aconteceu na cidade de Capão Bonito, região de Itapetininga. Uma garota de 7 anos morreu após cair na escola. Ela passou 3 vezes por atendimento no hospital. Há suspeita de negligência no atendimento e relato de falta de médico especialista. É o que eu sempre falo aqui, falta de médico, né? Aqui em Porangaba, falta de médico acaba gerando essas coisas. Inclusive, nós teremos esse assunto aqui hoje no Jornal ACN. Falta de médico nós vamos destacar aqui também hoje. Por incrível que pareça, de novo. Mas no nosso regional ainda, em Botucatu, equipes salvam criança de 4 anos que engasgou com comprimido. Quase neste mesmo sentido, nós temos uma notícia aqui em Porangaba, só que infelizmente com um final muito triste. Bebê morre com suspeita de engasgamento com leite. Aqui em Porangaba. Ainda no nosso noticiário de Porangaba, espaço do internauta, mais uma vez moradores do bairro dos Nunes voltando a pedir melhorias em estrada, né? Temos notícia aqui também, como eu disse, falando sobre falta de médico. Mais uma vez, saúde em Porangaba, avó de criança doente reclama de falta de médico e de remédios em pronto atendimento municipal. Estas notícias e também algumas outras informações nós vamos destacar para você aqui no Jornal ACN de hoje. Mais uma vez, o nosso grande abraço para você que nos assiste neste momento. Bom, gente, vamos com uma notícia boa para começar bem, né? Infelizmente a gente não vai terminar muito bem, mas vamos começar bem, pelo menos, né? Sabe aquele cachorrinho que foi resgatado após ser enterrado vivo num terreno às margens da rodovia Antônio Romano Esquincariol, entre Boituva e Tatuí? Pois é, ele ficou 50 dias internado, passou por vários procedimentos cirúrgicos lá em Botucatu, mas ele passa bem, está em fase final de recuperação e já foi adotado, né? Foi adotado e levado para a capital paulista, em São Paulo. Essa família que você está vendo aí foi quem adotou este cachorrinho que recebeu o nome de Menino. Antes de seguir para São Paulo,
Ele foi adotado durante o final da semana passada. A semana passada começaram as tratativas para adoção, né? E antes dele ir para São Paulo, na segunda-feira que ele foi com essa família para a capital paulista, a equipe da União Protetora de Animais, a UIPA, que ajudou a cuidar dele por 51 dias, também reencontrou, fez com que o cachorrinho, o menino, reencontrasse o casal que o resgatou. Vamos mostrar o casal. Esses são os mais importantes, os que salvaram a vida desse cãozinho. É o Messias e a Mônica. Messias e Mônica, eles salvaram a vida do menino. Tudo começou com eles. No dia 12 de setembro, eles tiveram a iniciativa, a sensibilidade de retornar para salvar o menino. Após 51 dias, ele reencontrou com o casal. O menino e o casal se reencontraram, o cachorrinho e o casal se reencontraram, e foi emocionante demais, publicou a UIPA. De acordo com a Fernanda Neri, que é a presidente da UIPA, o cachorro recebeu alta da clínica veterinária em Botucatu, mas ainda precisa continuar fazendo o tratamento em casa para curar o ferimento do pescoço. Ele passou por cirurgias, pelo menos 3 cirurgias de alta complexidade. No dia 11, ele passou por uma nova cirurgia, no dia 11 do mês passado, e infelizmente ele precisou retirar uma das orelhas, né, para fazer o enxerto no pescoço, porque ele tinha um corte muito profundo no pescoço. No dia 11, o cãozinho teve uma parada cardíaca na cirurgia, deu um susto na equipe médica. No entanto, ele conseguiu passar pelo procedimento, foram quase 5 horas de cirurgia e ficou em recuperação. Durante todo esse período, a UIPA fez campanhas para arrecadar doações e várias postagens para informar sobre o estado de saúde do cãozinho. Agora, nessa nova fase, o menino ganhou um perfil no Instagram para que as pessoas possam continuar acompanhando a trajetória dele e também, de certa maneira, ter consciência contra os maus tratos de animais. O cachorro de aproximadamente 6 anos, da raça Dachshund, né, conhecido como Salsicha, né, ele foi encontrado por um casal de Itapetininga que transitava pela rodovia Antônio Romano Schincariol entre Boituva e Tatuí, dia 12 de setembro. Ele estava com a cabeça para fora da terra e agonizava, segundo a associação, com um corte profundo no pescoço. Desde então, o menino foi resgatado e passou por vários procedimentos em uma clínica de Botucatu. Em um deles foi usada parte da pele da pata para enxertar os ferimentos do pescoço, só que o cachorro contraiu uma bactéria e os enxertos não se adaptaram no corpo do animal, precisaram ser retirados. Por isso, foi necessário nova cirurgia. Depois que o cão foi encontrado enterrado vivo, um boletim de ocorrência foi feito, né? E é um boletim contra maus tratos de animais, ganhou grande repercussão, né, em toda a região, esse caso. A Polícia Civil ainda está investigando o caso. Segundo o registro policial, os moradores que encontraram o cachorro viram uma pessoa com uma enxada nas mãos na altura do quilômetro 28 da rodovia Antônio Romano Schincariol e pararam para verificar a situação. Bom, conforme o BO, o casal fez perguntas ao homem que estava enterrando o cachorro. Mas ele colocou a enxada no porta-malas do carro e saiu do local. Logo depois, os moradores encontraram um monte de terra com uma pequena parte da cabeça do cachorro para fora. 3 dias depois do registro do boletim de ocorrência, a polícia localizou esse vagabundo. Não dá para chamar ele apenas de suspeito, né? Vagabundo. Ele foi encontrado. Ao G1 TVT, o delegado responsável pelo caso, Dr. José Luiz Silveira Teixeira, contou que a mulher disse que o marido é um casal de vagabundos. O casal disse que o marido dela enterrou o cachorro pensando que o animal já estava morto. Segundo o relato da mulher à polícia, o animal ficou ferido em uma briga com um cachorro da raça Pitbull e por isso tinha um corte profundo no pescoço. Aos policiais, essa mulher aí, se é que dá para chamar essa porcaria de mulher, né, porque quem faz isso com o animal não deve ser comparado a um ser humano, tampouco a um animal. Um excremento, talvez sim. Essa cidadã aí, ela falou que depois da briga com o Pitbull, o casal levou o cachorro para o veterinário, mas por conta do preço estabelecido para o tratamento, retornou para casa e decidiu enterrar o animal. Quer dizer, eles sabiam que o cachorro então não estava morto. Eles sabiam que não estava morto.
porque levaram no veterinário. Ia levar um cachorro morto no veterinário. É que eles acharam, ao invés de pagar o tratamento do cachorro, eles acharam mais fácil enterrá-lo. Puta que pariu, que filha da puta. São dois vagabundos. Esse casal é um casal de vagabundos. Depois do depoimento da esposa, o homem foi para a delegacia também. Ele prestou depoimento. E acredite, as nossas leis, né? É aquela coisa que eu sempre falo aqui, né? Ele foi liberado. O delegado afirmou ainda que aguarda os laudos veterinários para dar continuidade ao processo e que o homem está sendo investigado em liberdade pelo crime de maus tratos. Em liberdade, gente. Bom, mas o final feliz é esse. Né, o cachorrinho recebeu. Colocar a foto também novamente aí do casal que está adotando. Não tem o nome do casal. É um casal da capital paulista. Um casal de São Paulo que viu as informações pelas redes sociais, também pelos sites de notícia. Se solidarizou com a situação. Ele já até tem outros dois cães, também de pequeno porte. E levou aí o cachorrinho, o menino, para casa. Já está lá, né? Está fazendo o tratamento em casa, com acompanhamento de veterinários contratados pela família. Enfim, está recebendo o devido carinho. Carinho que realmente merece. Bom, gente, vamos continuar com as notícias da região aqui. A vagabundagem não tem jeito. A vagabundagem se expande. Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho, mas não vou roubar de novo, né, velho? A Guarda Civil Municipal de Boituva recuperou dezenas de crucifixos que foram furtados do cemitério municipal de Boituva neste final de semana. Olha só, nas proximidades, às vésperas do dia de finados, um vagabundo, ou mais do que um, estava furtando crucifixos de túmulos no cemitério de Boituva. Segundo a prefeitura, uma equipe da Guarda Civil Metropolitana recebeu uma denúncia no sábado de que um homem, um vagabundo, não dá para chamar de homem também, ele estava vendendo peças de bronze nos ferros velhos da cidade. Agora, tem que pegar também os donos desses ferros velhos, né? E com o perdão da palavra, pôr na bunda deles também, né? Por receptação. Que tem muito ferro velho por aí, espalhado na região, que tem certa suspeita de que o produto é oriundo de roubo ou de furto. Né? Um ferro velho que recebe crucifixos, dezenas de crucifixos, como você está vendo aqui, de um cidadão. Olha só quantos crucifixos de bronze tem. E o ferro velho vai lá e compra, é porque o dono do ferro velho é um vagabundo também. Não vai pra cadeia, otário! Cadê meu pau? Cadê meu pau? Fios. Tem muito ferro velho que compra um monte de fios aí, sem saber a procedência. Eles querem é lucro, eles pagam uma bagatela lá, depois eles derretem, vendem a preço de ouro. Né? Porque a gente sabe que esses cobre e bronze, depois de reciclado, é vendido a preço de ouro. Mas tem muito ferro velho aí na mão de vagabundos, receptadores de furtos. Tem muitos, não são todos, claro. Na sexta-feira a corporação tinha participado, a corporação aí da CGM, de uma operação conjunta para combater esse tipo de crime que é recorrente, inclusive, na cidade de Boituva. Depois da denúncia, os guardas foram até o local e o homem estava lá ainda, furtando esses pertences. Ele fugiu assim que viu a viatura, deixou os crucifixos num terreno próximo, em uma escola estadual no bairro Águia da Castelo, lá no bairro Águia da Castelo, em Boituva. Esses objetos foram recuperados, só que até o momento o suspeito não foi localizado ainda. Tem que localizar, pegar uma peça de bronze, derreter e pingar na bunda dele. Vagabundo.
Bom, gente, continuando as notícias aqui da região. Essa aqui aconteceu em Capão Bonito. A cidade de Capão Bonito está em luto em decorrência de uma tragédia, de uma morte trágica que poderia ser evitada. Sim, houve negligência. Sim, e nós vamos mostrar aqui os pontos de negligência no atendimento da garota Lohane Vitória. A garota Lohane Vitória de Pontes. Tem 7 anos essa menina. 7 anos. Mas preste bem atenção. Ela morreu depois de torcer o joelho na escola e passar 3 vezes por atendimento médico na Santa Casa de Capão Bonito. As informações são do tio da criança, que acredita que houve descaso por parte do hospital da cidade. Rubens Silvério da Silva Júnior contou ao G1 TV Tem que Lohane Vitória de Pontes se machucou na escola onde estuda em Capão Bonito. Ela teria caído. A mãe foi comunicada para buscá-la. Ele disse que a mulher levou a filha à Santa Casa da cidade, onde a criança fez um exame de raio-x, foi medicada e é enviada de volta para casa. Olha só a história. Conforme a família, Lohane estava com dores na perna, vomitando e com febre. E os médicos disseram que poderia ser uma... isso acontece muito. Uma virose. É tudo virose, né? É tudo é virose. Você chega com sintomas graves que devem ser investigados, mas não são investigados como deveriam ser ou examinados, até porque muitos médicos em muitas unidades de atendimento municipais, ou seja, através do SUS, sequer colocam as mãos nos pacientes. Sequer colocam as mãos nos pacientes. Em muitos lugares. Você conhece algum lugar assim? Eu conheço alguns. Em Capão Bonito parece que é a mesma coisa lá na Santa Casa. É uma virose. Liberaram a menina. Segundo o tio, a perna da menina começou a ficar inchada. O tio disse que a perna da menina começou a ficar muito inchada. A mãe levou ao hospital novamente no dia seguinte. Dessa vez, ele contou que os médicos colocaram uma tala na perna de Lohane e liberaram de novo. Na terceira vez em que a menina foi levada à Santa Casa, no domingo, Rubens contou que a sobrinha foi atendida por uma pediatra. Só no domingo é que tinha uma pediatra. De acordo com a família, faltou o médico, portanto o especialista, para fazer o atendimento dela durante os outros dias. No domingo tinha pediatra, a menina estava com a boca já roxa e precisou de oxigênio. A família contou que Lohane fez exame de raio-x no estômago e que a médica percebeu que o fígado dela estava inchado. Na sequência, a profissional solicitou que ela fosse transferida para Sorocaba para novos exames. A menina morreu a caminho do hospital. Ela morreu a caminho, saindo de Capão Bonito para Sorocaba, no caminho, no trajeto ela morreu. Foi descaso porque não tem pediatra, só no terceiro atendimento que teve. E dava tempo, eu acredito. Muito tempo dava, desabafou o tio da garota. Em nota, a TV Tem, a Santa Casa de Capão Bonito confirmou que Lohane foi atendida pela instituição nos dias 29, 30 e 31 de outubro, mas negou que houve omissão no atendimento. Omissão pode não ter havido, mas houve mau atendimento. Atendimento com descaso. Segundo a unidade, no terceiro atendimento constatou-se um caso potencialmente grave em decorrência de sinais e sintomas apresentados. Prontamente foi solicitada a vaga de transferência via CROSS, que foi concedida para o Hospital Regional de Sorocaba. A Santa Casa informou que a paciente foi acompanhada durante o transporte por médico especialista e morreu durante a remoção. A instituição também disse que decidiu encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal de Itapetininga para esclarecer a causa da morte e que nesse momento é precipitado qualquer especulação e conclusão. A unidade também lamentou a morte de Lohane, diz que se solidariza com os familiares. Depois eles
ele se solidariza com os familiares, com os amigos e que uma sindicância médica vai apurar todos os detalhes do atendimento. Capão Bonito está inteiro de luto. A cidade inteira está comentando. A falta de médico é frustrante, porque hoje aconteceu com a minha sobrinha. Tem gente que tem que ouvir isso. Tem municípios que precisam ouvir isso. Sobre falta de médico. Senhores responsáveis pela saúde nos municípios paulistas, prestem atenção nisso. Prestem atenção. Vou repetir. Capão Bonito está inteiro de luto, a cidade inteira está comentando. A falta de médico é frustrante, porque hoje aconteceu com minha sobrinha. Não sei se amanhã pode acontecer com outro. Não é a primeira vez que a gente reclama de falta de médico. A gente precisa que o prefeito tenha posicionamento, relatou o tio de Lohane. A prefeitura de Capão Bonito, aí, depois que acontece, a prefeitura lamentou a morte da criança nas redes sociais, disse que está assistindo e apoiando a família de todas as formas possíveis, afirmou ainda que aguarda o resultado do laudo pericial elaborado para apurar a causa do óbito para tornar as medidas necessárias. De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência foi registrado e o caso será investigado pelas autoridades. Para o tio, é necessário apurar as responsabilidades da Santa Casa e também da escola onde a menina se machucou. Moradores de Capão Bonito marcaram para o sábado, dia 6, sábado agora, um protesto para cobrar melhorias no sistema de saúde da cidade. Isso dá certo, hein? População que se reúne para protestar pela saúde. Parabéns à população. Lamentável apenas que não tenham feito antes. Tem cidade por aí que está precisando de manifestação popular para melhorar a saúde. Nas redes sociais, o Centro de Assistência Social de Capão Bonito também fez uma postagem se solidarizando com a família. Eu nem vou terminar de ler aqui, porque é sempre a mesma babaquice de sempre, né? Depois que a coisa acontece, aí todo mundo se solidariza, aí o poder público se solidariza. Pera lá, os sintomas são claros do que a menina teve. São claros. Ela teve alguma perfuração do fígado durante a queda, ou uma fratura que gerou uma embolia, ou com essa perfuração ela teve uma hemorragia e por conta disso teve o colapso dos órgãos em decorrência de uma hemorragia que poderia ter sido constatada após a queda se um exame tivesse sido bem feito. Diz que fez um exame de raio-x. Mas aposto que foi um exame de raio-x local, né? Só no tornozelo, onde a moça disse que a menina reclamava de dor. Mas ela sofreu uma queda. E uma queda requer sempre um raio-x torácico, craniano. Qualquer queda necessita de um raio-x torácico, na altura dos pulmões, dos rins, para ver se não houve perfuração, e craniano também, para ver se não houve nenhum traumatismo. Mas sabe por que não fazem? Porque esses médicos de pronto atendimento, de serviço de saúde pública, têm nojo de colocarem as mãos no povo, né? Parece que é isso que acontece. Tem médico e infelizmente a grande maioria desses médicos que atendem no Sistema Único de Saúde parece que tem nojo de colocar a mão na população. Agora, se você vai na clínica particular desse médico, aí ele examina tudo, até o que você não tem. Mas claro, ele cobra pelo exame. Então é assim que a população é tratada no Brasil, no sistema de saúde do Brasil. E fica evidente a falta de uma médica especialista para o atendimento da moça, tanto que o problema mais sério, que foi o inchaço do fígado, foi verificado no dia que tinha a médica especialista, a pediatra, que foi no domingo, mas aí já era tarde demais. Ou seja, falta de médico mata. E nós vamos falar sobre isso já já. Mais, né? Nós vamos falar mais sobre isso. Está aí uma trágica morte de uma criança, uma menina de 7 anos, gente.
que caiu na escola e 3 dias depois vem a óbito. Nitidamente um caso de ela caiu, deve ter tido alguma fratura que não foi verificada porque devem ter tirado a chapa só do tornozelo dela. Provavelmente estava com uma hemorragia e veio a óbito. Vamos aguardar a saída desse laudo aí. Eu não sou médico, mas eu sou capaz de apostar que vai ser neste sentido. Bom, gente. Mais um caso envolvendo criança. E ainda tem outro daqui a pouco aqui em Porangaba. Depois dessa aqui, inclusive. Depois dessa notícia aqui. Só que essa aqui, graças a Deus, teve um final feliz, hein? Ontem a Guarda Civil Municipal de Botucatu prestou os primeiros atendimentos por uma criança de 4 anos que se engasgou lá na região do bairro Cachoeirinha 1. A viatura estava próxima do local do incidente e, graças a Deus, rapidamente deu os primeiros atendimentos, que foi a manobra de Heimlich, que é essa manobra de Heimlich é a reanimação cardiorrespiratória, né? E com isso eles conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança. No local, diz a CGM, fez contato com a mãe, que estava muito nervosa, não era para menos. Ela relatou que a criança tinha ingerido um comprimido de paracetamol e acabou se engasgando. Em seguida, chegaram as demais viaturas no apoio e também auxiliaram no atendimento. Assim foi solicitada com urgência a presença do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que compareceu no local com a viatura SS-29, que estava composta pela equipe médica, por uma doutora, uma médica, e ela também deu continuidade ao atendimento. Durante os procedimentos foi constatada uma parada cardiorrespiratória na criança. Diante da situação, ela foi conduzida ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas de Botucatu. No deslocamento foram realizados procedimentos de reanimação e já nas proximidades da unidade, a criança, felizmente, graças a Deus, voltou a respirar. O coração voltou à atividade também. Lá no pronto-socorro, a equipe médica aguardava a criança e deu prosseguimento ao atendimento a essa criança aí de 4 anos que, graças a Deus, passa bem. Aos senhores pais também muito cuidado na hora de guardar medicamentos, porque a criança acha que é doce, né? Tem comprimidos coloridos achando que é doce, ingere o comprimido e, né, a gente sabe, ocasionam esses problemas de asfixia. Bom, gente, é isso. E agora nós temos as notícias aqui de Porangaba e, infelizmente, nós começamos com uma trágica notícia semelhante a essa que nós demos aí lá de Botucatu. Um caso um pouco diferente, mas onde uma criança perdeu a vida também por parada cardiorrespiratória depois de um engasgamento. Segundo as informações que nós recebemos aqui, ainda são poucas, mas já confirmadas por algumas autoridades. Nós vamos tentar ter acesso ao boletim de ocorrência. Hoje de manhã não foi possível porque ele foi feito em outra delegacia de plantão e ainda vai chegar para Porangaba esse boletim de ocorrência. Um bebê com menos de 2 meses de idade, um menino, menos de 2 meses de idade, morreu na madrugada de segunda-feira. Aqui em Porangaba isso aconteceu, gente. A suspeita é que a criança tenha se engasgado com leite. Asfixia após a alimentação. E acreditem, não é algo raro de se acontecer. Não é algo raro de se acontecer. Por isso a importância de colocar a criança para arrotar depois que se amamenta, né? Nunca deitá-la imediatamente depois que se amamenta. Enfim, são algumas dicas que pediatras dão na hora da amamentação. Bom, mas de acordo com as informações que nós temos aqui, foi isso. A criança, menos de 2 meses, teria se engasgado após a amamentação. De acordo com o relato da ocorrência, os pais encontraram a criança já deitada, com ausência de sinais vitais. Rapidamente,
A criança foi encaminhada ao pronto atendimento de Porangaba. Lá no pronto atendimento, várias tentativas de reanimação foram feitas, porém a criança já não apresentava sinais vitais. Não foi possível trazê-la de volta mesmo após os procedimentos de reanimação. A polícia científica e a polícia civil foram chamadas ao local. A polícia científica esteve no pronto atendimento municipal e as causas da morte estão sob investigação. Fica aí a nossa solidariedade à família, né, da criança, e nós vamos tentar obter maiores informações sobre este triste acontecimento. Gente, eu vou aproveitar o espaço do Jornal ACN, que é muito assistido, que é muito acompanhado por muitas pessoas aqui de Porangaba, aqui da nossa região, para colocar um vídeo da doutora pediatra, a doutora Ana Escobar. Ela vai dar uma dica de como fazer um atendimento de urgência em caso de engasgamento de criança pequena. Então preste muita atenção, porque ninguém está livre disso acontecer. Pode ser por leite, né? Pode ser também, como nós citamos acima, a criança que ingere um comprimido, um brinquedo pequeno, qualquer coisa a criança coloca na boca. Pode gerar asfixia por engasgamento. Então, neste caso que nós vamos mostrar aqui, a doutora Ana Escobar, ela explica como os pais, na própria casa, ali, a partir do momento que detecta o problema, podem fazer os primeiros procedimentos para evitar algo mais grave. Então vamos assistir, vamos acompanhar. É um vídeo de uma médica especialista, a doutora Ana Escobar. O bebê engasgou. E agora? Dá aquela aflição, sem conseguir respirar. Então, tem muita gente que na agonia de perceber um bebê engasgado, faz o seguinte: pega o bebê, começa a chacoalhar assim, ó. Não se deve fazer isso. Outra coisa, soprar no rosto. Também não se deve fazer isso. A gente só joga bactéria no rosto do bebê. E o pior de tudo, sabe o que é? Enfiar o dedo às cegas na boca do bebê para tentar ver se tem alguma coisa lá que possa tirar. Esse é o pior de tudo. Por quê? Porque se a gente tem uma obstrução parcial, quando a gente coloca o dedo dentro da boca do bebê, a gente pode causar uma obstrução total. Então, jamais fazer uma dessas três coisas. Nem pensar. O que a gente deve fazer? Então, se o bebê engasgou, não está conseguindo respirar direito, tá afogadinho, seja com leite, seja com o que for. O que significa? Que a gente tem a traqueia aqui e o alimento entrou na traqueia. Então, a gente tem que tirar o alimento da traqueia. Como é que a gente faz? Melhor coisa, vira o bebê assim, cruza a perna, segura o bebê nessa maneira, colocando a cabecinha dele para baixo. Com isso eu estou deixando a traqueia nessa posição e a gente tem que fazer o seguinte: tem que dar 5 tapas com a mão esquerda no meio das costas do bebê. São 5 tapas vigorosos mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. O que a gente está fazendo com isso? A gente está fazendo aquele alimento, o leite que ficou aqui, sair para fora. Claro que o bebê deve vomitar, ótimo. Sai tudo que está no estômago, mas também deve sair tudo que está na traqueia. Tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. Pegar o bebê, colocar ele nessa posição, cruza a perna para ficar mais fácil e dar 5 tapas nas costas do bebê. Depois a gente vira o bebê, vê se ele desengasgou, se ele está respirando de novo. Se ele estiver respirando um pouquinho, espera, fica tranquilo que ele deve se reorganizar. Se você sentir que o bebê continua engasgado, repita o procedimento e peça para alguém chamar o SAMU ou chamar os bombeiros. Isso é muito importante. Então, 192 ou 193, porque eles sabem daí todo o procedimento que deve ser feito quando o caso de engasgo é mais importante, tá bom? Pois bem, gente, vamos continuar aqui o nosso noticiário local.
Mais uma vez, eu vou colocar esta foto aqui, você vai pensar assim, Wellington, faz alguns meses você já colocou essa foto. Não, não é a mesma foto. Não, não é a mesma foto. É do mesmo lugar e com a mesma situação. Deve ser porque os vereadores estão rodando a cidade e fiscalizando tudo. Lá na estrada de acesso, estrada rural de acesso ao bairro dos Nunes, né? Estrada que passa lá por trás do bairro dos Nunes. Choveu neste final de semana e mais uma vez ficou nesta situação. É um problema que nós já reclamamos aqui, já recebemos a reclamação dos moradores. Mais uma vez os moradores estão nos procurando para relatar que a situação continua a mesma. Que a situação continua exatamente a mesma de alguns meses. A estrada, quando chove, né, é uma estrada durante tempo seco, tá uma maravilha, tá bem, tá nivelada, tá limpa, mas quando chove, né, a terra fica solta e tem este problema aí que a gente está vendo nas imagens, né? Pela segunda vez, vem a reclamação do mesmo trecho. Bom, por outro lado, né, mas fica aí a reclamação, por outro lado, né, nós temos também que agradecer ao pedido que foi feito aí, não por nós do Cubo Notícias, mas por moradores também lá do bairro dos Nunes, que há algumas semanas reclamaram lá da rua Lazinho Nunes da Silva, que passa em frente à MEIF Vilma dos Reis Correia. É um local de grande trafegabilidade, principalmente de moradores ali que vão levar os seus filhos até a escola. Então chovia e ficava nessa mesma situação aqui, né? A prefeitura providenciou o cascalhamento desse trecho da rua Lazinho Nunes da Silva. Então, esse pedido que nós fizemos há algumas semanas foi atendido. Nós agradecemos ao atendimento do pedido dos moradores e agora voltamos aqui a solicitar, né, o pedido para que tome alguma providência de cascalhamento dessa estrada rural ali que passa lá pelo bairro dos Nunes. É uma estrada de acesso ao bairro dos Nunes. Toda vez que chove fica assim, né, um sabão. Então fica complicado, né, gente? A gente sabe que estrada de terra é estrada de terra, não dá para ser 100% maravilhosa. Agora, também não pode ficar assim, né? Bom, vamos lá, gente. Para finalizar aqui o nosso Jornal ACN de hoje, eu falei agora há pouco do caso lá da menina de Capão Bonito, menina de 7 anos que caiu na escola, se machucou, fizeram um exame lá de qualquer jeito, um raio-x só no tornozelo onde a menina se machucou. Todos sabem que o procedimento médico em caso de queda, principalmente em crianças e idosos, olha, você pode ver na medicina esportiva. Ah, mas vai colocar a complexidade da medicina esportiva no assunto? Não, não é questão de complexidade da medicina esportiva, é porque o esporte é praticado por pessoas. E pessoas, por mais que possuam condicionamentos físicos diferentes, possuem a mesma fisiologia. Cabeça, tronco, membros, músculos, ossos, nervos, órgãos. Então, a fisiologia humana é a mesma, tanto do esportista quanto do não esportista. Você pode ver que em caso de uma queda de um motociclista, por exemplo, ou de um ciclista, ou de um maratonista no meio esportivo, o atleta ele é deslocado até uma unidade hospitalar onde é feito um exame de imagem completo. Nesse caso, nós estamos falando não de um exame de imagem tão completo, mas de um raio-x de tórax. Depois de queda, tem que ter o raio-x de tórax, de cabeça e do local afetado pelo tombo. Pelo menos do tórax, dos órgãos vitais, pulmão, fígado, que são órgãos que podem ser rins, que são órgãos que podem ser facilmente afetados. Rim, qualquer impacto no rim pode causar o deslocamento do rim, que pode gerar uma hemorragia. Fígado também. Pulmão, qualquer fratura nas costelas pode causar um perfuramento do pulmão, que não chega a doer tanto a perfuração de pulmão, mas a pessoa sente a dificuldade de respirar. A hemorragia
interna, não chega a doer também, mas causa a falência dos órgãos. Eu não sou médico, mas eu já vivi muito tempo no meio de médicos, né? Eu sei, então, eu leio muito sobre fisiologia humana, sobre medicina esportiva, eu leio muito, eu gosto do assunto, sobre anatomia. Então, alguma coisa eu sei. Em caso de queda, principalmente em crianças e idosos, não estamos já nem falando do meio esportivo, tem que fazer um exame bem feito. Eu estou falando agora, voltando a falar lá do caso de Capão Bonito, da menina. Foi examinada daquele jeito. E teve outro problema que nós citamos lá, a falta da médica especialista que pedisse esses exames, porque no dia que ela estava lá, ela foi atendida 3 vezes. Nas 2 vezes não tinha um médico especialista para o atendimento. Na terceira teve. Quando foi feito o exame, constatou o inchaço do fígado da menina, mas aí já era tarde demais, ela morreu a caminho do hospital de Sorocaba. Então, eu citei há poucos instantes, falta de médico mata. Nós vamos acompanhar aqui, eu vou colocar o áudio, até a pessoa falou, não tem problema que cite o meu nome. Nós vamos colocar o áudio dessa senhora, a dona Célia Silva, falando sobre o que ela vivenciou na última sexta-feira aqui no Pronto Atendimento de Porangaba. Vamos ouvir. Boa noite, Wesley Carvalho. Viu? Eu me chamo Mauricéia da Silva Santos. Eu quero denunciar um caso que me aconteceu hoje na Santa Casa de Porangaba. Viu? É o seguinte, meu neto faz 5 dias que ele está com febre, ele tem 1 ano e 8 meses, eu tenho 10 netos, e junto com ele mora um irmãozinho de 5 anos e um de 4 meses. E aconteceu que hoje meu genro, meio-dia, Anderson Juan, eu sou vó das crianças, e o que aconteceu? Hoje, meio-dia, meu genro foi lá na Santa Casa, e aconteceu de mandar ele na ala do Covid. Só que é o seguinte, eu por ter experiência, ter 4 filhos e 10 netos, eu achei que era garganta. Mandaram diretamente na ala do Covid, que o médico estava em hora de almoço. É o seguinte, não atenderam ele, mandaram ele vir embora, porque não tinha médico. Aí agora às 8h30 da noite, cheguei lá, a mesma frescura, a mesma coisa, mandaram na ala do Covid. Aí foi o que eu falei, como que uma criança de 1 ano e 5 meses morando com 2 irmãos, o pai e a mãe que tem a coisa, contato com a criança, e principalmente eu que sou avó, 24 horas, só ele tá com Covid e nós não. Então, fizeram todo o recurso, o médico passou bastante antibiótico, deu uma injeção lá na criança e falaram que a criança está com a garganta inflamada. E passaram bastante medicamento, estou com o medicamento aqui, R$ 72. E isso, eu queria que você postasse no Clube Notícias, porque isso é uma vergonha para a população de Porangaba. Pois bem, vamos colocar ponto a ponto aqui. No primeiro ponto, a dona Célia, ela está bem chateada, bem revoltada, porque o netinho dela foi levado à ala do Covid-19. Só que eu conversei com a dona Célia no sábado de manhã e eu expliquei para ela o seguinte: dona Célia, eu entendo, eu vou até eu vou colocar a crítica da senhora por inteiro lá no Jornal ACN, mas eu quero deixar bem claro, este não foi um erro do atendimento. Porque esse é um protocolo do Ministério da Saúde. As pessoas que chegam com sintomas gripais a uma unidade de saúde, em decorrência da pandemia do Covid-19, que é uma doença que começa com os sintomas gripais, em decorrência disso, as pessoas são levadas à ala de Covid. Elas não podem, o Ministério da Saúde não permite que as pessoas com sintomas gripais, ou possivelmente com contaminação de Covid, sejam atendidas na mesma ala das demais pessoas. Tem um outro problema. É uma criança muito nova, tal, como ela pode, será que ela pode ter Covid? Sim, ela pode. Outra coisa, principalmente a variante Delta, que é essa nova variante do Covid-19. A gente não tem casos aqui em Porangaba até o momento. Mas a variante Delta, ela afeta crianças, e os primeiros sintomas da Delta em crianças são a dor de garganta e a febre.
Ah, mas as outras pessoas na casa não estavam, porque também são pessoas mais adultas, provavelmente já estão vacinadas. Então eu expliquei para a dona Célia o seguinte: quanto a isso, a senhora se acalma, porque infelizmente a gente sabe, deve ser muito. Eu, graças a Deus, na família, eu não tive casos e eu não vivenciei isso. Mas quem teve casos na família sabe, é muito preocupante. Você vai procurar um atendimento médico com um sintoma gripal e daí o atendimento fala: olha, tem que ir para a ala de Covid, porque é uma doença que já vitimou, já matou quase 608 mil pessoas aqui no Brasil. Então é uma doença grave, séria, que traz muito medo para a gente. E quando a gente recebe essa informação, tem que ser atendido na ala do Covid, a gente fica realmente assim, nervoso, preocupado. A gente não gosta, e realmente não tem como gostar, não tem. Então a reação dela nesse primeiro momento, nessa primeira reclamação, a gente entende também, mas o procedimento foi correto, né? Só que há pontos sérios que você ouviu aí no áudio da dona Célia, né? O genro dela, ela até citou na gravação onde ele trabalha, mas eu tirei lá para não, né? O genro dela foi ao meio-dia, no horário de almoço dele, levar o filho dele no pronto atendimento para ele ser examinado, para prestar socorro. E o genro dela trabalha num serviço pesado. Num serviço pesado. Né? O que acontece? Ele, mesmo trabalhando no serviço pesado, durante toda a manhã, começa cedo no serviço, trabalha toda a manhã, ele sacrificou o almoço dele, o horário de almoço dele, ele não se alimentou para poder, no horário do almoço dele, levar o filho para o pronto atendimento. Só que ele chegou lá, volte depois e ouça novamente o áudio dela. Não tinha médico. Por quê? Porque o médico que não trabalha no serviço pesado, não vou dizer que o serviço de médico não tem o mesmo valor que o serviço do rapaz. Todos os trabalhos têm o seu valor. Todos os trabalhos têm a sua complexidade e a sua necessidade na vida da sociedade, né? Agora, cá entre nós, o médico... Ah, mas ele não tem direito de almoçar. O médico foi almoçar. O rapaz que trabalhou a manhã toda em serviço pesado e foi levar o filho no médico, ele foi lá sacrificando o horário do almoço dele, mas o médico não sacrificou o horário do almoço dele. O médico foi almoçar. E não tinha médico para atender a criança. Então não é apenas o problema, que às vezes até é justificável, mas já não cola tanto porque a gente vê todo mês agora a gente está vendo chegada de recursos para a saúde, crédito suplementar, a liberação de crédito suplementar de 3 meses para cá, já liberaram mais de 300 mil em crédito suplementar para usar na saúde. Mas não se contrata 2 médicos para dar plantão. Quando um sai, o outro fica. Então tem acidente, tem alguma coisa séria, o médico precisa ir com um paciente daqui para a Unesp, em Botucatu, o médico vai e deixa aqui sozinho. Se acontece alguma coisa enquanto o médico está lá, acompanhando o paciente, morre, porque não tem atendimento de urgência com o médico. Tem uma equipe de enfermagem com profissionais muito dedicados e muito esforçados. Nem precisa falar da dedicação e do esforço dos enfermeiros da equipe de enfermagem e de auxiliares aqui em Porangaba, porque isso já ficou evidente nessa pandemia, o quanto essa galera é competente. Nós estamos falando da falta de profissionais há muito tempo. Precisa de 2 médicos plantonistas. Mas até a gente entende quando o médico vai acompanhar o paciente e não tem. Agora, vocês estão de brincadeira, o médico sai almoçar e deixa ali sozinho? Ah, eu não sabia, agora tem hora para ficar doente. Gente, o horário de almoço é onde as pessoas, como nós vimos nesse exemplo aí, onde as pessoas, muitas vezes, as pessoas que trabalham, precisam trabalhar,
Que se não porque trabalhando hoje a pessoa já está passando necessidade, imagine se não trabalhar. Então a pessoa às vezes deixa de se alimentar no horário do almoço. A pessoa trabalha no serviço pesado, deixa de almoçar para levar o filho, mas o médico está almoçando, bonitão. E não tem outro profissional no lugar. Por quê? Porque, sabe-se lá por quê? Porque dinheiro tem. Ah, nunca nem vi. Nunca nem vi. Todo mês tem sessão extraordinária para votação de créditos adicionais, suplementares especiais para a saúde, libera um dinheirão que chega para a saúde e a gente não vê para onde vai o dinheiro. Aí depois disso, não tinha um médico, como nós ouvimos no relato da dona Célia. Não tinha um médico. Ela voltou à noite. Brigou lá, né, discutiu lá, mas teve o atendimento, de novo na ala do Covid, repito. É o atendimento padrão do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde obriga as unidades de atendimento a atenderem pessoas com sintomas gripais na ala de Covid. Não pode ser no mesmo. Então nessa parte não houve erro. É desagradável para todo mundo, mas não houve erro. Procedeu da maneira certa. Aí o que aconteceu? A criança foi atendida, foi examinada, segundo a dona Célia e a família da criança, do bebê, né? Foi examinada, segundo ela, não foi feito o exame contra o Covid-19 na criança. Constataram realmente que ela tinha uma inflamação de garganta. A criança recebeu uma injeção, como ela disse, foi aplicada uma injeção na criança. E daí o que aconteceu? Os remédios, os anti-inflamatórios, foram dados para ela? Não. Não foram dados os anti-inflamatórios. Ela teve que comprar. É falta de remédio, fraqueza. Ela teve que comprar. E é uma família modesta, né? Que precisou comprar os medicamentos para criança, os anti-inflamatórios, mesmo sabendo que esses anti-inflamatórios para dor de garganta fazem parte do Rename, que é a lista de medicamentos para distribuição gratuita na rede pública de saúde. Então, continua, a gente sempre reclama sobre falta de médico. E agora até tinha um médico, mas ele estava almoçando, o trabalhador não almoçou para levar o filho dele ao médico, mas o médico falou, eu vou almoçar e quem tiver problema enquanto eu estou almoçando, que se dane. Volta mais tarde. Aí volta mais tarde, a farmácia municipal também à noite está fechada, né? Está fechada. Aí não tem como pegar o remédio. Então é assim. Nosso espaço fica aberto aqui, se a Secretaria de Saúde quiser se manifestar a respeito disso, né? E a população continua indagando para onde vai o dinheiro que chega para a saúde aqui em Porangaba. Bom, gente, é isso. Nós apresentamos aí a reclamação de uma moradora sobre falta de médico. E se tiver 1000 reclamações aqui sobre falta de médico em Porangaba, eu vou apresentar as 1000 reclamações aqui. Porque não pode. Uma coisa dessas não dá para aceitar mais. Bom, gente, um forte abraço a você, uma excelente quarta-feira. Não sei se é meio, fim, começo de semana, né? Como eu disse lá no começo do Jornal ACN, é meio de semana, com cara de começo, mas com jeito de fim, de fim de semana. Gente, nós tivemos um feriado, né, prolongado na terça-feira. Então, uma excelente quarta-feira para você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.